E aí, meus queridos alunos, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu estou legal. Vamos aqui continuar a nossa lição sobre Isaías, que assim, na verdade, não é nem é continuar, assim, a lição é outra, só que ainda falando sobre Isaías, porque é um livro que tem muita coisa que a gente vai poder aprender sobre a redenção. Então, vamos que vamos continuar aí sobre Isaías. Vamos só dar uma pequena relembrada. Isaías, ele profetizou, né, tanto para o reino do norte quanto para o reino de Judá. Porque o que aconteceu? O povo tinha abandonado o Senhor, né? Então, e aí o Isaías pregou que se eles não se arrependessem, o povo iria sofrer sérias consequências. E caso se arrependesse, Deus iria lavá-los, iria limpá-los, iria perdoá-los. Show de bola? Então, beleza. Partindo daí, tá, gente? É, o Isaías, durante o seu ministério, como eu tinha falado, ele profetizou a respeito do castigo, né, que viria sobre os dois reinos, tá? Então, assim, deixa eu colocar aqui uma coisa, o que estava acontecendo? A Assíria, tudo junto, tá? E tinha também a Síria separada, que não tem o A, né? No caso é a Síria e a Síria, só que com A separado. Beleza, gente? Pra gente tentar não se confundir, porque é muita Síria, e aí eu vou falar Assíria e Síria com a Síria, às vezes pode ficar meio embolado, tá bom? Então o que acontecia? A Assíria, tá? Ela estava avançando na conquista, né, de vários territórios. Então, e Israel, que era o reino do norte, tá? Tava ali como um alvo, né? Para ser. Então, o que acontecia? O Império Assírio, ele era muito forte e poderoso, tá? Então, aí o que aconteceu? Para se defender da Assíria, né? O reino do norte, né? Que na verdade, o rei de Israel, que na época era Peca, né? Ele fez uma aliança com a Síria, tá? Beleza? E aí o que aconteceu? Tanto Peca quanto o líder lá da Síria, né, foram a Acaz, né, oferecer para eles também uma aliança, tá? Porém, assim, tinha um problema nisso, porque a ideia era vencer os assírios, tá? Né? Se a casa não se juntasse a ele, eles iam também não iam ajudar lá a casa a enfrentar a Síria, beleza? E aí o que aconteceu? O Acaz ele ficou com muito medo, né? A gente pode ler aqui em Isaías 7:2, né? Vamos lá. Quando informaram a casa de Davi, que no caso lá o reino de Judá, tá? Que a Síria, não sei se está aparecendo aqui o texto, estava aliada com Efraim. Efraim, no caso, é o reino do norte, tá? O coração de Acaz e o coração do seu povo ficaram agitados, como agitam árvores do bosque com o vento, tá? Então, assim, ele falou: caramba, velho, caraca, eles se juntaram e tal. E aí, o que aconteceu? Deus, através de Isaías, tentou fazer, né, com que o rei Acaz se lembrasse da sua aliança, né, da aliança de Deus com o povo, e deu garantia de que protegeria Judá, iria deixar Judá protegida contra os inimigos, né? Israel, Síria e a Síria, porque acabou que se caso ele não topasse, ele ia acabar também virando inimigos de Israel e da Síria, além da Assíria. Mas, em vez de confiar na proteção divina, o Acaz preferiu
se aliar ao Império Assírio, tá? É uma estratégia que não deu certo, tá? E o que aconteceu? O Acaz, ele até que conseguiu vencer Israel e a Síria, tá? Mas acabou se tornando um capachão ali dos assírios, beleza? Uma coisa interessante é que durante o argumento de Isaías, tá? Para Acaz, ele usa algumas palavras messiânicas mesmo, assim, né? De profecias messiânicas sobre um Messias que iria vir. Né? Ele fala de uma criança que iria nascer de uma virgem, né? Que seria descendente de Davi, né? Que é o representante da aliança, tá? Então, assim, com isso, ele, assim, Deus já estava mostrando, né, o seu amor e o seu cuidado, né, e apresentando, né, o Messias como o mediador da aliança. E aí, quando a gente está falando desse mediador, né, a vinda do Messias, o livro de Isaías, né, é o livro do Antigo Testamento que é mais citado no Novo Testamento. Porque realmente Isaías parece que ele realmente, na visão dele, parece que ele realmente viu Jesus, porque do pessoal do Velho Testamento é o que parece que deixa mais visível Cristo, né? Existem alguns textos que são messiânicos, só que vamos dizer assim que Cristo está ali meio acinzentado, assim, não sei se é a palavra certa para usar, né? Tá, não tá tão claro assim. E já o de Isaías, quando você lê, você sabe que ele está falando de Cristo, tá? Então, vamos lá. Alguns desses textos são muito usados quando a gente vai usar para celebrar, né, o nascimento de Jesus. E eu tenho certeza que vocês já ouviram algum deles. Por exemplo, se eu não me engano, o 7,14, a gente usa bastante ele. Aqui, olha só, vamos lá. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá a luz a um filho e lhe chamará Emanuel. Para quem não sabe, Emanuel significa Deus conosco. E eu acredito que vocês já devem ter ouvido esse texto várias vezes, principalmente quando a gente está falando lá no Natal, né, do nascimento de Jesus e tudo mais. Então, esse é um texto que é muito conhecido, só que ele está lá no Antigo Testamento. E aí, quando ele fala, né, que uma virgem dará à luz a um filho, né, e ele será, né, Emanuel, se chamará Emanuel, que significa Deus conosco, é muito, sei lá, é muito explícito assim que ele está falando de Jesus. Não sei para vocês, mas para mim ele é extremamente explícito falando sobre Jesus. Só que, obviamente, ele não sabia o nome de Jesus, então ele disse um nome que representasse isso, beleza? E é legal porque esse texto faz parte, tá, da conversa que Isaías teve com Acas, quando eu falei lá em cima, né? Que assim que o Acas ficou sabendo que o pessoal de Efraim, que é o pessoal lá da tribo, do Reino do Norte, se juntou com os sírios, tá? Ele ficou com medo e aí Isaías foi lá para falar para ele que Deus ele ia assegurar tudo isso, né? Assegurar a vitória para ele. Então nessa conversa ele falou sobre isso, né? E Deus ele ressaltou, né, que as promessas da aliança, né, eram garantias permanentes, eram eternas, né? Então, assim, o nome é Emanuel, né? Que seria dado tipo, a uma criança, seria um resumo da aliança. Deixa eu pensar aqui no jeito que eu possa explicar isso bem para vocês, né? Porque quando o Isaías estava falando isso, ele estava falando isso tanto de uma maneira um pouco mais, vamos botar assim, literal, quanto também messiânica, tá?
Esse Emanuel, ele estava representando a aliança de Deus com o Judá, mas também foi uma profecia messiânica na qual ela se cumpriu em Jesus, tá? Se caso isso não tenha ficado muito claro, gente, isso aí a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, tá? Talvez lá no grupo a gente troque uma ideia e eu dou um jeito de explicar isso melhor para vocês. Tá, mas vamos lá para o vídeo não ficar muito longo, né? Então, assim, um outro texto que é muito conhecido de Isaías é o 9:6, né? Que também é muito citado em Natal. Vamos lá. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, né? Então, assim, gente, o Reino do Norte, né, lá onde Peca, né, onde o rei era o Peca, havia rejeitado assim, os descendentes de Davi, né? Então, assim, na divisão, né, entre o Reino do Sul e o Reino do Norte, no Sul continuou a linhagem de Davi, né, a dinastia de Davi, e no norte, né, foi uma misturada daí de pretendentes ao trono. Um dava um golpe no outro. Beleza? Mas que seria por meio dos descendentes de Davi que viria uma salvação para o povo ali, né? Enfim, né? Esse filho aí, né, de Davi seria uma pessoa extremamente grandiosa, porque a gente vê, né, pelos 4 nomes reais que ele cita aqui, né? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Show de bola? Gente, eu espero que vocês tenham entendido até aqui. A Lara vai continuar aí falando um pouco mais sobre essa lição, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre alguma parte aqui, eu acho que vocês podem falar também lá no grupo, é uma forma da gente talvez interagir um pouco mais, beleza? Então é isso aí, um grande abraço e Lara, tá contigo aí. Ei, gente, vamos continuar nossa lição e agora eu vou ler um texto para vocês. Vou pedir para vocês prestarem bastante atenção e ver se vocês identificam sobre quem estamos lendo, tá? Vamos lá. O Senhor Deus diz: tudo o que meu servo fizer dará certo. Ele será louvado e receberá muitas homenagens. Muitos ficaram horrorizados quando o viram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Mas agora muitos povos ficarão admirados quando o virem, e muitos reis não saberão o que dizer, pois verão coisas de que ninguém havia falado, entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver, nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Nós somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que
sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi enterrado ao lado de criminosos, foi sepultado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados. E por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. E assim, os pecados deles serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa, junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Bom, gente, vocês devem ter percebido que esse servo de Deus falado nesse texto é Jesus. E bom, com tantos detalhes, vocês devem estar pensando: ela leu um texto do Novo Testamento, certo? Errado. Gente, séculos antes de Jesus, lá no Antigo Testamento, Deus revelou através do profeta Isaías como seria essa vinda e a morte e a missão do Filho de Deus, do Messias, que Deus havia prometido. Então, Jesus é o mediador da aliança, nós sabemos disso. E é esse servo de Deus sem pecado que veio morrer por nós. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse texto e destrinchar e ver o seguinte: o que Deus falou através de Isaías aqui no Antigo Testamento, e nós vamos pular para alguns textos lá do Novo Testamento e ver o que está escrito aqui se cumprindo quando Jesus veio, tá bom? Então vamos lá. Em Isaías 52, versículo 13, diz assim: o Senhor Deus diz: tudo que o meu servo fizer dará certo, ele será louvado e receberá muitas homenagens. Se vocês abrirem aí, lá em Filipenses 2:9, está dizendo assim: por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes. Agora, se vocês olharem aí, Isaías 52, 14, olha. Muitos ficaram horrorizados quando o viram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. E agora em Isaías 53, versículo 2. Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai caindo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Aqui ele está falando da aparência física de Jesus em dois momentos, né? Uma aparência física dele mesmo, então vocês já sabem que esses quadros aí que pintam Jesus, ele não era assim não. E está falando que ele não tinha nenhuma beleza que nos atraísse. E no 52:14 fala sobre como ficou o rosto dele durante a crucificação, né? No sofrimento.
que ele ficou desfigurado. E se a gente abrir lá no Novo Testamento, em Marcos, no Evangelho de Marcos 15, 17 a 19, olha o que a gente encontra. Depois, vestiram em Jesus uma capa vermelha e puseram na cabeça dele uma coroa feita de ramos cheios de espinho. Já deu para entender o porquê o rosto ficou desfigurado, né? E começaram a saudá-lo dizendo: Viva o Rei dos Judeus! Batiam na cabeça dele com um bastão, cuspiam nele e se ajoelhavam, fingindo que o estavam adorando. Ou seja, além da coroa de espinho, ainda bateram, na cabeça dele. Então, realmente aconteceu o que estava escrito aqui. Bom, agora vocês podem abrir aí em Isaías 53, versículo 3. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. E agora vocês podem abrir lá em João 12, 37 e 38. Eles tinham visto Jesus fazer todos esses milagres, mas não criam nele, para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías. Senhor, quem creu na nossa mensagem? E quem viu que era o Senhor que estava agindo? Ou seja, vários milagres que Jesus fazia, a galera já tinha a mensagem dos profetas dizendo exatamente como seria, e mesmo assim o povo o rejeitou. Agora, nós vamos ver o seguinte, 53:4. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. E aí a gente pode abrir em Romanos 4:25. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Agora o versículo 5, que diz assim: Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Em Romanos 3, 25. 25 e 26. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora, pelo sacrifício de Jesus, Deus mostra que é justo. Assim ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Ou seja, Deus nos salvou, através do sangue de Jesus. E bem, agora nós vamos ver os versículos de Isaías 53, 6 e 8. Vamos lá, 6. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguiu seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. E agora o 8. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa dos pecados do nosso povo. E podemos ir agora para o Novo Testamento, em 2 Coríntios 5, 21. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados,
para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Agora, o versículo 7. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. E aí, a gente pode olhar aqui em João 10:11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Bom, agora o versículo 9 do capítulo 53 de Isaías. Foi enterrado ao lado de criminosos, foi sepultado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. Agora em Mateus 27, 57 e 58. Já era quase noite quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. E Pilatos mandou que o entregassem a ele. Aí 59. Então José pegou o corpo, enrolou no lençol novo de linho, 60 agora, e o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Ou seja, gente, de fato, ele foi sepultado com rico. Agora, 53, 10 e 11. O Senhor Deus diz: Eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa, e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. E assim os pecados deles serão perdoados. E aí a gente pode abrir em Romanos 5, 15 a 19. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior. E Ele dá salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem, porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado, porém no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu perdão, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado, que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Ou seja, gente, ele veio e morreu voluntariamente por nós e nos justificou o nosso pecado. Bom, gente, agora 53:12. Por isso eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo para que fossem perdoados. Olha, detalhe, aqui no 9 tem uma parte que fala, olha, foi enterrado ao lado de criminosos, olha só. Agora a gente pode abrir em Marcos 15, 27 e 28.
Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Assim se cumpriu o que as Escrituras Sagradas dizem: ele foi tratado como se fosse um criminoso. Bom, gente, para concluir, Jesus até hoje é o nosso mediador, né? Mas por que será que a gente precisa de um mediador? Abram aí, em Romanos 6, 23. Diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Gente, a única maneira da gente ter salvação é através de Jesus. Vamos ver o que está escrito em Isaías 64:6. Todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas boas ações são como trapos sujos. Somos como folhas secas e nossos pecados, como uma ventania, nos carregam para longe. Ou seja, nem as nossas boas ações, só as nossas boas ações, nos fazem ter a salvação. A única maneira é através de Jesus. E claro que quando a gente tem Jesus, a gente tem fé, a gente vai querer fazer boas ações e amar o próximo, porque a gente vai querer seguir o que Jesus nos ensinou, né? 1 Timóteo 2,5 diz: pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano, Cristo Jesus. Só Ele. Em Romanos 5,1 diz: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com Ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não tem outra maneira da gente viver em paz com Deus que não seja através desse elo que nos une. Bem, gente, falando sobre Isaías agora, lá em Isaías 6,8, né, fala sobre como foi o chamado dele para ser profeta. No versículo 8 diz assim: em seguida ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. E bem, a nossa conclusão de hoje é para a gente seguir o exemplo de Isaías e estar sempre disposto, né, a gente como igreja, a dizer isso para Deus: estou aqui, pode me enviar, né? E que a gente demonstre, né, com a nossa vida a mensagem de Jesus, porque só através dele que a gente tem salvação. Beleza? Fiquem com Deus.